estamos de volta e vamos ver agora mais uma parte do presépio, né, César? Agora eu quero saber da cidade, o que significa tudo isso aqui, como que é feito, qual material utilizado. Explica tudo para nós. A cidade lembra Santo Agostinho, que ele diz que nós temos a cidade dos homens e a cidade de Deus. Aqui no fundo nós temos a cidade, a pequena vila, a aldeia de Belém, com todas as ocupações que eram feitas naquele período. Então você vê, lá no alto você tem uma família que toma refeição, com todos os detalhes de uma casa. Nós temos uma senhora, uma velha senhora que está a fiar logo na sacada da casa. Nós temos uma padaria, que por sinal é o centro da cidade. E por que essa padaria está aqui nesse lugar central? Porque a palavra Bethlehem, em hebraico, significa casa do pão, lugar do pão. Então, por isso a padaria está nessa região central da cidade. Nós temos o mercado, nós temos uma pessoa fabricando aqui os utensílios em cobre, que eram típicos, que até hoje são muito utilizados. Agora, nessa época do Natal, a gente come o nosso delicioso doce de figo, e que para ficar verdinho e gostoso tem que ser feito no tacho de cobre. Claro, sempre um tacho de cobre. E eu digo sempre para os meus alunos, quando dou aula de história, que o cobre foi o primeiro metal a ser utilizado, a ser fundido pelo ser humano. Então, esses tachos de cobre aqui eram fabricados e são fabricados até hoje, esses utensílios, lá no Oriente Médio. Então ele está fabricando os tachos. Você tem ali uma cena de mercado, uma mulher comprando tecidos, as crianças na sacada. As cenas do dia a dia, as mulheres socando a farinha. Você tem os soldados romanos conversando com o ferreiro que está a ferrar o cavalo, provavelmente um cavalo do soldado romano, um cavalo que você vê um típico cavalo utilizado pela guarda romana. Nós temos aqui embaixo também o que os italianos chamam de vasaio, e as peças são italianas, né? Aquele que faz o vaso, o nosso oleiro. E a vida na pequena cidade, numa pequena aldeia. Nós temos uma família chegando, né? A mãe conversando com o pai pegando o filho, o pessoal chegando aqui, entrando na vila de Belém. Então, César, essa aldeia é exatamente o que conta a história, o que conta a Bíblia, da Natividade, era exatamente isso? Eles utilizavam a encosta do morro para fazer suas construções. Por quê? Porque as casas, os lugares que eles faziam, utilizavam aquelas cavas da montanha, do morro, para refazer, para guardar a umidade. Então, César, ali no fundo é a cidade. E aqui, onde tem Jesus, né, o nascimento, Maria, José, não é uma cidade. Como é que você me explica isso? Olha, no fundo nós temos a cidade dos homens. E aqui diante de nós temos a cidade de Deus. Mas onde está a cidade? Nós estamos vendo a atividade comercial, o mercado, uma marcenaria, né? E, por sinal, a profissão de Jesus, ele era marceneiro como o pai dele, o pai putativo, que é São José. E como é que eu falo aqui uma cidade de Deus, do lado da Natividade? A cidade de Deus significa cada um de nós. Nós somos essa cidade de Deus, nós somos convidados aqui no presépio, e essa é a função do presépio, essa função catequética do presépio que São Francisco de Assis criou. Para quê? Para que cada um de nós nos identifiquemos com cada uma das figuras do presépio, que a gente possa escolher uma das figuras durante o ano, para que a gente possa imitá-la na nossa vida, no nosso dia a dia, buscando Jesus e levando Jesus às pessoas. Então é isso que a gente espera, a gente deseja pra gente e espera das outras pessoas, né, César? Que siga o que Jesus ensinou, né? E esse presépio ele é totalmente voltado para algumas profecias. Se você olhar bem aqui diante da Natividade, você vai olhar que a gruta da Natividade tem uma forma de uma caveira. Por que uma forma de uma caveira? E por que não tem nada em cima da gruta? Veja, no mesmo nível estão o anjo do Glória e o galo. Uma tradição que o galo cantou a hora que Jesus nasceu. Mas aqui mais elevado da gruta não tem nada, porque a gruta representa o Calvário. O Calvário
onde Jesus Cristo nasceu na gruta e onde Jesus Cristo vai dar a vida por todos nós. Então, o nascimento de Jesus, ele já tem a plena consciência por ser Deus e homem verdadeiro. Desde o momento do seu nascimento, ele já tem em si a missão e a plena consciência de que ele é o nosso Salvador e que a sua vinda está voltada para a sua morte e ressurreição. Jesus Cristo nasce sabendo que iria morrer para nos salvar. Por isso, ele está de costas para aquela cidade. Por quê? Veio para os seus e os seus o rejeitaram. No trabalho do dia a dia, na vida diária, muitas vezes nós nos esquecemos de Deus. Então, essas pessoas que estão ali trabalhando, vivendo, elas não têm tempo para se lembrar de Deus. Quantas vezes na nossa vida nós nos lembramos de Deus? Uma vez mais, nos lembramos no presépio de dois grandes profetas do Antigo Testamento, Isaías e Jeremias. Isaías, ele nos mostra o homem que jaz nas trevas, aquele que dorme nas trevas. E aqui embaixo no presépio nós temos um cidadão adormecido, nós temos um pastor que dorme, né? E ele dorme em meio a árvores secas, árvores mortas. O que significa isso? E algumas aqui já começam a ficar verdes. Aquele que jaz nas trevas, aquele que já está dormindo no leito da morte, na sombra da morte, ele viu brilhar uma esplêndida luz. É a leitura da missa do Natal. Essa esplêndida luz é Jesus Cristo. E o profeta Jeremias é aquele que fala que virá o Salvador e que ele fará novas todas as coisas e ele vai reconstruir Israel. Ele vai reconstruir a Israel definitiva. Mas quem que é essa Israel? Essa Israel é a igreja. Jesus Cristo, tal qual no Antigo Testamento, Deus Pai elegeu as 12 tribos de Israel, Jesus elege os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos representam as 12 tribos de Israel. Eu sou descendente de judeus, então eu tenho a salvação assegurada por meu Deus ao meu pai Abraão. Mas muito mais que isso, eu sou cristão, eu sou católico. Então, eu acredito piamente que a nova Israel é a igreja. E a igreja, como nós todos vemos e sabemos, vem passando por maus bocados, a cada dia com escândalos, com problemas. Por isso, nós vemos aqui na Natividade um arco bem quebrado, bem arruinado. Por quê? Porque das ruínas, Cristo vai fazer nascer a nova igreja. Essa é a profecia de Jeremias. Aquilo que está ruim, que está feio, que está mal, que tem problemas, Cristo vai reerguer. Cristo é a vida. Cristo é a fonte de vida, é Ele que faz triunfar a luz sobre a treva. Então todo problema, todo pecado que nós temos na nossa vida, tudo aquilo de errado, a luz de Cristo nos faz refletir e nos faz ver esse sentido, que Cristo é o centro, é Ele quem nos transforma. Daí, no início do presépio, o poço de água viva. Jesus é a nossa água viva. É Ele quem nós temos que tomar para nos curar. Jesus Cristo é aquele que multiplica o pão, que dá vida aos mortos, que faz o cego enxergar, o coxo andar. O cego somos nós que estamos na treva da nossa vida, que não enxergamos na nossa vida aquilo que Deus nos quer para cada um de nós, que Ele possa, com a sua luz nesse Natal, fazer com que nós possamos observar, ver e analisar na nossa vida que toda ela, até com os nossos pecados, é para a glorificação de Deus. Daí o nosso trabalho de fazer. Nossa, César, olha, eu não tenho nem como, eu estou emocionada mesmo com o que você falou, com o que eu estou vendo e estou tentando reviver tudo que eu aprendi e pensando, enquanto você está falando, eu estou colocando isso na minha vida. Eu quero até te agradecer por isso. Mas a gente vai chamar mais um bloco de apoio cultural e continuamos daqui a pouquinho.